Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana, através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá a todos, descendentes da sabedoria das erras. Saudações fraternais, saudações arcanas. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, fruto do projeto Sabedoria Arcana. Projeto esse que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros, cursos, vídeos e, claro, evidentemente, este podcast. Aproveitem para visitar nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, além das nossas outras mídias, Instagram, Facebook, TikTok. Visitem-nos para acompanhar as novidades dos nossos trabalhos. E hoje, vamos passar então para as nossas apresentações, né? E hoje teremos um tema que é muito, muito interessante. Um tema tão interessante que aparentemente ele está sendo abordado uma segunda vez, mas ele está sendo abordado sob outro aspecto. Então, vou passar a palavra para meu querido companheiro de projeto, amigo e verdadeiro irmão de armas da nossa empreitada, né? O Adílio Jorge, também iniciador da Sabedoria Arcana. Adílio, por favor, que demos sequência aos nossos trabalhos de hoje. Olá, Pablo. Olá, Matheus, para quem eu já vou passar a palavra, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um episódio da Sabedoria Arcana. Saudações arcanas para todos e todas. Como você já colocou, Pablo, nós vamos retomar um episódio, ou um tema, né, de episódio, que é do início dos podcasts da Sabedoria Arcana, é um dos primeiros, e hoje sobre o aspecto da maçonaria iniciática. Nós vamos dar um enfoque maior. E não será o único, nós vamos ainda voltar ao tópico da maçonaria, porque, como nós já citamos em alguns outros bate-papos, a maçonaria, se ela não for a mais importante, que eu considero particularmente que seja a mais importante das organizações iniciáticas do mundo moderno e contemporâneo, é certamente, alguns colocam a Golden Dawn também, uma das mais importantes, ou mais influentes. E eu não tenho dúvida que, em relação a esse aspecto da influência no mundo profano, reitero que é a minha opinião, né? É a mais importante de todas. E esses aspectos internos, ou para falar também, né, desses aspectos internos, históricos, a gente vai passar a palavra aqui para um irmão também de caminhada, um estudioso, um atuante profícuo no Grande Oriente do Brasil, do Rio Grande do Sul, que é o nosso irmão Matheus. Matheus, eu te passo a palavra e, por favor, se apresente aqui para os nossos ouvintes. Aliás, fazendo um parênteses, a gente agradece mais uma vez a todos e todas que normalmente mandam todos os meses, não só sugestões, mas também parabenizando, né, dando críticas, falando, né, sobre os nossos programas. Matheus, está contigo aí. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Pela oportunidade de conversar com vocês, trocar uma ideia. Obrigado, queridos Adílio e Pablo. É uma alegria poder
bater esse papo aí. Me pediram para conversar um pouquinho sobre maçonaria e começar me apresentando. Então, me chamo Matheus, atualmente com 35 anos, e o contato com a maçonaria, no meu caso, foi um pouco inusual, né? Um pouco diferente do que geralmente acontece. Geralmente a pessoa está aí vivendo a sua vida, em algum momento recebe o convite e ingressa na maçonaria. Mas muitas vezes essa pessoa nunca nem ouviu falar em maçonaria ou ouviu muito por cima, sem grandes contatos. Não foi o meu caso, né? Meu pai era maçom, ele faleceu aí com uns 46 anos de maçonaria, então eu já tive uma criação, uma educação muito inculcada nos valores da ordem. E nunca foi um segredo dentro de casa que ele fosse maçom, né? Pela nossa cultura de maçonaria brasileira, já muito mais aberta, já mais inclusiva no último século, até com o aspecto da própria família mesmo. Então, eu e minha irmã crescemos sabendo que ele era maçom. E no final, fazendo as contas, eu sou a quinta geração de maçons. Então, a minha mãe também era filha de maçom, neta de maçom, bisneta de maçom. A família tinha isso como algo tranquilo, sem grandes preconceitos, na verdade, nenhum preconceito na nossa geração, sem problemas. Muito cedo, ali por volta de 10 anos, eu fui adotado Lawton, na loja do meu pai, que é uma cerimônia como uma espécie de batismo simbólico dentro da maçonaria para os filhos dos mestres maçons, onde, de certo modo, nos tornamos assim como que afilhados da ordem, sabe? Ela é uma cerimônia que estabelece uma certa proteção da ordem sobre aquelas crianças. Aos 12 anos eu iniciei na Ordem de Molay, que acredito que em algum momento nós também vamos comentar rapidamente, mas é uma ordem iniciática, focada em jovens, né, do sexo masculino, patrocinada e orientada pela maçonaria. E que esses capítulos da Ordem de Molay costumam trabalhar dentro das próprias sedes das lojas maçônicas. Então eu já frequentava a loja do meu pai nas festividades, nos jantares. Aos 12 anos eu comecei a frequentar já como membro da Ordem de Molay, montar templo, desmontar templo para o capítulo trabalhar. E na Ordem de Molay comecei aos 12 e fui ao longo de muitos anos, aí, quase 20 anos direto. Fui mestre conselheiro de capítulo 2 vezes, fui mestre conselheiro estadual do Rio Grande do Sul. Nesse processo da minha vida de Molay, eu estive ajudando, sendo parte na fundação de 6 capítulos. Eu presidi o que a gente pode chamar assim de corpos de aperfeiçoamento dentro da Ordem de Molay, né, que a gente chama de cavalaria. Fui ilustre comendador cavaleiro no meu convento, fui ilustre comendador cavaleiro estadual também no Rio Grande do Sul. E no final ali da minha, vamos dizer assim, trajetória de Demolay ativo, né, que vai até os 21 anos, eu fui mestre conselheiro nacional adjunto do Brasil. E também depois eu servi tanto na associação de sêniors, né, dos Demolays mais velhos, na Demolay Alumni, como presidente e vice-presidente da Alumni Brasil, e também no Supremo Conselho, que administra a ordem do país, tanto na Comissão de Relações Internacionais, como de treinamentos, enfim. Foi um lugar que, de fato, pesou na minha formação iniciática, na minha formação humana também. E, embora o assunto seja maçonaria, eu dei esse espaço porque, como ela é patrocinada pela maçonaria, não pode ter reunião de Molay sem um maçom presente, trabalha dentro da estrutura e os valores são fundamentalmente os mesmos, a trajetória de um maçom que foi de Molay, na prática, em muitos aspectos, principalmente filosóficos, já começa lá na Ordem de Molay. E aí, com a maçonaria também, já iniciei há mais de uma década, tive a oportunidade de fundar a loja, de ser venerável, né, de presidir uma loja, de fazer vários ritos, passar por vários processos iniciáticos, e hoje estamos aí, ao máximo do que nos é possível, servindo, ajudando as pessoas, tentando ser um pouquinho melhor a cada dia. Muito bem, Matheus. É importante essa apresentação,
não no sentido, e você sabe bem disso, até por conta do conhecimento que eu não preciso lhe dizer, porque você conhece muito bem, né, de que nosso objetivo não é exaltar virtudes pessoais, mas sim o comentário da trajetória, mas é importante para o público essa apresentação para que todos tenham uma noção, né, de quem é e do que nós vamos tratar hoje, tá? Então, como nós estamos falando hoje de aspectos iniciáticos da maçonaria, apesar de abordarmos, claro, outros aspectos, né, e que fique bem claro, essa abordagem de aspectos iniciáticos, ela não necessariamente tem a ver com o que muitas pessoas, especialmente aquelas que são distantes de qualquer corrente esotérica, mas são bastante curiosas, que pensam assim: aqui eles vão revelar os segredos da maçonaria hoje. Agora eu vou entender por que os maçons dominam o mundo e que compõem os Illuminati e outras besteiras que são ditas por aí, né? Mas ainda assim, né, tem uma parte iniciática importante. Mas eu queria começar esse bate-papo junto com o Adílio também, Matheus, trazendo para você uma consideração de ordem histórica, né? Então, a gente gostaria que você comentasse um pouco sobre a relação da maçonaria com as guildas, corporações do ofício, e, em especial, levando em consideração um evento que acontece em Londres, que é um incêndio, um grande incêndio em 1666, que faz com que essas organizações, que podemos chamar, não diria primitivas, mas que tem muita força no medievo, na Renascença, elas viessem a se aglomerar em Londres, né? As corporações de ofício, guildas, e, e a relação delas com a maçonaria. Queria ouvir um comentário seu nesse sentido. Maçonaria, a gente pode dar tantas definições quanto o nosso engenho humano, né? Porque Uhum. ela é uma instituição já bastante antiga, bastante diversa, e ela é, no que vários textos da própria ordem definem, ela é universal, ou seja, É. ela não se pretende ser propriedade ou se manifestar apenas em um tempo, em um lugar, em uma só cultura. Por ela estar espalhada por todo o orbe, por todos os países, em todas as culturas, ela também muda conforme esses detalhes, conforme essas características. E a gente tem que lembrar que esses grandes eventos da história, todos eles acabam por mexer na maçonaria também. A maçonaria não consegue estar fora desses eventos, fora das suas consequências, né, isenta do que acontece no tempo. A maçonaria é feita de homens, entende? Nós, seres humanos, pessoas que estão imersas na sociedade. Então, um grande evento desses vai mudar e vai mudar muito. O que a gente tinha antes e até por ali? Nós tínhamos o que a gente pode chamar de corporações de ofício, ou as guildas. E na maçonaria existem duas grandes correntes históricas, né? Uma diz que, de fato, nós tivemos, durante um longo período, a maçonaria operativa, que seriam os maçons, né, os pedreiros, os construtores, os artífices, e aí houve uma transição para o que seria chamado de uma maçonaria especulativa, uma maçonaria filosófica, e existe um outro ponto de vista, uma outra corrente, questionadora, que já teve bastante força nas últimas décadas e veio diminuindo a sua influência nos últimos tempos, que é de que não haveria uma conexão direta entre essas guildas que historicamente existiram e a maçonaria moderna que nós temos hoje. Então, vamos lá. Acho que dá para fazer duas colocações prévias e aí entrar nesse tópico de fato. Primeiro é que a própria história da maçonaria, ela tem por característica ser um tanto quanto imprecisa, se não um verdadeiro mistério, tá? A gente tem que lembrar de uma definição da maçonaria dada, inclusive, por vários maçons e outros historiadores, é que a própria maçonaria, ela é a corporação mais antiga da humanidade ainda existente.
E faz sentido se você pensar o seguinte: desde os primeiros grupos de associação humana, dos clãs, né, grupos que estavam fazendo migrações e começaram a se estabelecer, eles tiveram que construir. Eles tiveram que construir abrigos. E a definição de uma construção, por exemplo, em engenharia, é método e propósito. Então, você ter a técnica de construção e ter um propósito. Você usa aquela técnica, aquele conhecimento adquirido, para que aquele lugar, aquela edificação, tenha um serviço específico. Vai ser uma casa, vai ser um celeiro, vai ser um abrigo. Depois, muito adiante, a gente tem já a concepção da arquitetura, que é juntar isso tudo ao propósito filosófico, à beleza, à harmonia, a pensar já uma polis. Então, quando você pensa em maçonaria como algo que a história é meio perdida, tentar dar uma batida de martelo e encerrar a discussão é um pouco até arrogante. Mas, historicamente, nós sabemos que tivemos essa transição em alguns lugares. Eu acho que esse é o grande problema. É acreditar que a maçonaria ela veio evoluindo e passou por esses processos de mudança de modo igualitário no mundo inteiro. Isso não aconteceu. Tá? O que aconteceu em Londres é isso. Nós tínhamos lá corporações de ofício, guildas de construtores, assim como existiam as corporações de ofício de várias outras profissões. Pensa assim, o que alguma coisa parecida do que o que hoje são os sindicatos, tá? Embora o sindicato ele hoje tenha adotado uma postura muito mais como agente da sociedade, agente político, que não era essa pegada nos séculos anteriores. Eles eram mais da corporação mesmo. Mas você tinha essas organizações dos sapateiros, tinha a corporação dos fabricantes de barris, tinha de várias outras profissões. Só que essa dos pedreiros, ela tinha uma organização muito boa e ela tinha alguns privilégios. Um dos privilégios era liberdade de movimento. E uma das organizações deles que permitia um outro privilégio era agir de fato em grupo e aumentar os seus salários. Esse conceito que nós temos de salário mínimo foi muito empregado pela maçonaria, muito, muito mesmo. Por exemplo, existe um documento histórico chamado a Carta de Bolonha, que ela é uma carta de maçons. Ela é uma ata de uma reunião, vamos dizer assim, quase sindical de maçons nesse principado, onde o assunto era definir o salário mínimo como um só para maçons, para construtores de pedra e de madeira, independente da sua especialidade. E esse documento é maravilhoso para a gente tentar linkar e dar uma explicação para esse assunto, porque ele tem a lista de presentes, ele identifica quais eram os maçons que eram especialistas em pedra, quais que eram especialistas em madeira, definia quanto que se pagava a cada um deles e registrava que havia uma certa diferença de pagamentos e no final a Assembleia decide que eles vão receber a mesma remuneração, mas nessa lista, e isso a gente está falando de um documento de 1248, então é muito antigo, inclusive muito anterior ao grande incêndio de Londres, que é 1666, você já tem ali elencado a presença de maçons aceitos. Alguns nobres que não eram maçons de ofício, não eram pedreiros, não eram construtores, mas eram membros da corporação dos construtores, eram maçons aceitos na instituição. Tá? Então, essas corporações de ofício, elas foram muito chamadas para se estabelecer na reconstrução de Londres. Muito resumidamente, para a gente não fugir do assunto, Londres teve um incêndio ali por setembro de 1666, que no primeiro dia, ok, deixou algumas pessoas preocupadas, mas o próprio prefeito de Londres não deu bola, porque começou numa pequena padaria, queimou algumas casas, só que as equipes de incêndio, que a gente não tinha bombeiros profissionais, eram pessoas muito, sabe, um trabalho quase que voluntário ali, de maneira rudimentar, com balde e uns carrinhos, uma espécie de manivela para soprar água, não conseguiram parar o incêndio. Então ele durou aí mais de 4 dias, e nessa destruição, mais da metade
da cidade de Londres foi queimada. Tudo aquilo que a gente chama de cidade antiga de Londres, quase toda foi queimada. Pra vocês terem uma noção, assim, nós estamos falando de uma destruição de mais de 37 mil casas, de mais de 100 mil pessoas desabrigadas. Um incêndio que dura quase 5 dias. Então, como toda essa cidade, Londres sempre foi importante, teve que ser reconstruída, houve uma certa afluência desses maçons operativos. Esses construtores foram sendo chamados, essas guildas foram se estabelecendo na cidade de Londres, foram recebendo emprego, foram recebendo trabalho, foram reconstruindo. Muitas igrejas foram queimadas e foram reconstruídas. Se não me engano, a própria St. Paul, ela vem no contexto dessa reconstrução de Londres. São grandes projetos que requeriam muito dessa mão de obra. E é muito por isso que, historicamente, a gente entende que, a partir dali, você vai ter muito registro histórico da maçonaria na Inglaterra, especialmente ao redor de Londres, por conta dessa grande presença mesmo, sabe? Eles se concentraram ali. Então, você tem maçonaria já por vários outros países, já tem maçonaria na França, já tem maçonaria na Germânia, com certeza já tem ali em lugares como a gente hoje chama de Portugal, Espanha, Itália, mas com bem menos registro e bem menos proeminência social, né? Na Inglaterra a gente vai ter realmente esse grande evento que faz com que a maçonaria seja notada. Dando sequência, né, a essa questão que você coloca, mas ainda conectado, né, a nosso objetivo, né, nosso fio condutor, você apresentou um ponto que é muito interessante, que é o fato de que não se pode pensar numa evolução linear, certo? E nem tampouco em uma origem unívoca, digamos assim, do que a gente vai chamar de maçonaria, que, como você bem asseverou, ela é uma organização que tem uma finalidade universal, certo? Então, dentro disso, queria ouvir você um pouco sobre a organização dentro do que a gente pode chamar de modelo mais atual da maçonaria, especialmente no que a gente pensa quanto à sua organização, no que diz respeito à formação das obediências, à união das lojas e etc. Queria te ouvir um pouco a esse respeito. Então, basicamente, nós tivemos um primeiro período dessas corporações de ofício, temos um registro histórico não só na Itália, mas em vários lugares, temos na Escócia, na Irlanda, na própria Inglaterra, e de pessoas que não eram, de fato, pedreiros e que já estavam sendo aceitas, então faziam parte da corporação. Vários deles eram nobres que se tornaram protetores na sua localidade da Ordem dos Maçons, né, da Guilda dos Construtores. Muitas vezes eram os grandes patrões, os que forneciam mais trabalhos, né, que contratavam mais os maçons, mas muitas vezes também eram pessoas que tinham uma certa piedade, porque trabalhar em obra é sacrificante, tá? É uma vida que requer acordar cedo, requer muito trabalho braçal e, ao mesmo tempo, até perigosa. Veja que, num tempo em que nós não tínhamos todos esses valores tão humanísticos, como algo assim difundido inteiramente na sociedade, você podia ter problemas se você era contratado e fazia uma obra e seu patrão era alguém muito rico, muito importante e não gostasse disso, tá? E você pensa, quem eram os grandes contratantes desses pedreiros operativos? Era a igreja para construir as suas sedes, eram os reis, todos os monarcas e membros dessas, vamos dizer assim, castas superiores, eram grandes burgueses, pessoas realmente ricas, e você tinha que construir fortalezas, muros, pontes. Se alguma coisa desse errado, você podia ter problemas muito sérios. Então, ela era uma profissão também que exigia uma certa dedicação. E é por aí o meu entendimento e o de vários outros estudiosos que muitos desses homens que não são maçons vão se interessando. Porque se você parar para pensar, não tinha diferença entre um pedreiro e um arquiteto, um engenheiro. Os mestres de obras tinham que desempenhar essas funções e destinar trabalho aos seus aprendizes, aos membros mais novos da corporação. O que um mestre de obra precisava saber para poder desempenhar bem
esse trabalho. Não era só quebrar pedra e assentar pedra. Ele tinha que saber matemática, tinha que saber geografia, tinha que entender muito de física, tinha que entender de estratégia militar, porque muitas vezes ele estava construindo uma edificação que ia ser atacada, tinha que entender de clima, tinha que entender as estações do ano. Então, ele precisava ter algum conhecimento realmente mais avançado, precisava entender das leis locais, precisava entender de finanças razoavelmente, porque tinha que pagar salários, tinha que administrar recursos. Então, aqui eu quero desmentir uma visão errônea, que muitas vezes é difundida, a de que esses maçons operativos eles eram todos ignorantes, iletrados, e que não haveria a menor possibilidade desses homens intelectuais se envolverem com maçons. A maioria dos membros das corporações talvez fossem realmente mais trabalhadores braçais, mas todas elas tinham seus mestres que levavam uma luz de estudo, de formação. Então, é fácil, na minha visão, você entender essa transição que existe em alguns lugares, não em todos. Pós o incêndio de Londres, muitas dessas corporações ficam em Londres. E aí elas vão se transformando no que a gente chama de lojas, né? As lojas modernas. E aí você já tem uma presença maior, uma presença majoritária desses membros mais filosóficos, esses maçons aceitos que não eram mais, de fato, construtores, na prática. Essas lojas vão se reunindo, muitas delas têm reuniões já tradicionais nas tavernas, que eram verdadeiros bares da época, onde você ia comer, onde você ia trocar informações, eventualmente onde você ia conversar com as pessoas e buscar emprego, onde as coisas aconteciam no convívio social. E em algumas datas mais específicas, até mais gerais do calendário da época, né? Muitas datas religiosas, existiam grandes reuniões desses maçons, mas ainda muito, talvez assim, não tão organizadas. O que vai acontecer é que no ano de 1717, 4 dessas lojas vão se reunir e elas vão, de fato, instituir o que a gente chama de sistema obediencial. Vão criar uma grande loja, vão criar uma corporação acima das lojas, acima das corporações locais, como se fosse uma associação ou uma federação dessas lojas. E desde o começo eles tomam algumas decisões que depois se tornam tradicionais, vão sendo replicadas por todas as organizações maçônicas até os dias de hoje. Como, por exemplo, ter um grão-mestre, né, ter alguém que preside toda a instituição, ter reuniões anuais em datas pré-determinadas. Então, especialmente nos solstícios, é tradicional que as organizações maçônicas se reúnam em grandes assembleias, às vezes em assembleias administrativas, mas pelo menos para um grande banquete, um grande jantar festivo daquele momento. Então, ali em 1717, a gente tem essa formação da chamada Grande Loja de Londres e Westminster. Mas ela não é a única grande loja, várias outras vão se formar. Nós vamos ter em 1723 a formação da Grande Loja da Irlanda, em 1736 a Grande Loja da Escócia, e em 1751 uma outra grande loja é fundada também na Inglaterra, na cidade de York, chamada Grande Loja de York e para toda a Inglaterra, né? Para a cidade de York e toda a Inglaterra. Outras grandes lojas também foram fundadas na Inglaterra, como a de Atholl, e várias outras. Em algum momento, nós tivemos 5, 6, 7 grandes lojas ao mesmo tempo dentro da Inglaterra. O que vai acontecer é que, especialmente essas duas que eu citei, a que foi fundada em Londres em 1717 e a que foi fundada em York em 1751, depois elas vão se unir e vão formar a instituição que existe até hoje, chamada United Grand Lodge of England, então a Grande Loja Unida da Inglaterra. E ela vai incentivando que esse modelo que ela adotou também foi sendo copiado e se tornou, de fato, um modelo hegemônico. Não é o único modelo de maçonaria regular, mas é tão hegemônico que talvez 1 ou 2% da maçonaria no mundo apenas não use esse sistema. Tá? Então, a gente tem aí esse grande momento de transformação. E de lá para cá, nós nos tornamos essa maçonaria muito filosófica, muito intelectual, que nós conhecemos hoje.
Certo. Bom, nesse Eu queria dar sentido, né? Claro, Deixa eu aproveitar por só para favor. dar a gente poder manter o bate-papo, né? Claro. É muito interessante o que o Matheus está colocando, no sentido de contextualizar bem para quem está ouvindo e não é particularmente da maçonaria, entender que tem todo um caminhar muito antigo, né? E praticamente milenar de uma instituição que tem uma importância muito grande histórica, como a gente vai colocar aqui ao longo do papo, né? Alguns historiadores eles colocam um negócio interessante, que é só para dar uma pimentada, né? O que será, além de todas as questões pontuais, né, na linha histórica que o irmão Matheus já colocou, por que será que surge na Inglaterra? Né? Mas você tinha construtores, por exemplo, na França, um país muito importante medieval, você tinha construtores na Alemanha, você tem ordens específicas de cavalaria importantes nesse país, em Portugal, por exemplo, etc. Mas no caso de uma certa polarização entre a França e a Inglaterra, principalmente pegando a Idade Moderna, né, no final do Renascimento e etc., é possível. E um detalhezinho, talvez antropológico, sociológico, tenha ajudado nessa questão também, que é como o inglês vê o trabalhador e como o francês via, né, naquela época, um trabalhador braçal, como o Matheus estava colocando. Sociologicamente, até mesmo em relação à burguesia e à aristocracia inglesa, a aproximação com determinadas funções ditas manuais, vamos dizer assim, ou braçais, não era vista com uma certa distância, não era vista como uma espécie de isso é um trabalho menor, isso é uma coisa menor, então isso deve ficar longe, né, de mim, porque eu sou uma pessoa dos lucros, ou dos grandes lucros, vamos chamar de empresário hoje. Esse é um pensamento típico da aristocracia francesa, mas não da aristocracia inglesa, cujo objetivo sempre interessante foi o de quanto mais lucros, melhor. Isso vai explicar por que a Revolução Industrial praticamente nasce, dentre outros aspectos, né, outras características dessas, nasce na Inglaterra, né, porque há uma aproximação desses trabalhos não só com esse aspecto social, mas com a religião, né, com a religiosidade. Verificou-se, principalmente depois de Henrique VIII, o quão importante era você manter determinadas tradições que uniam o trabalho e a religiosidade, né? A vida social e a religiosidade, mas não da maneira católica que era vista desde do medievo, mas sim com uma nova visão, que depois a gente vai chamar de anglicanismo, né? Já bebendo lá no movimento protestante. Isso tudo dá características somadas à questão do incêndio, né, e etc., que vão levar com que essas movimentações pós-medievais continuem acontecendo ali na Inglaterra. Isso favorece o entendimento de que manter, de uma maneira dita moderna, no século XVIII, esse tipo de instituição sindical, vamos dizer assim, né, fosse interessante até mesmo para visão expansionista do Império Inglês, que acontece depois, já é dessa época, de 1717, e continua no século XVIII, XIX e tal. Aí qualquer um vai lembrar do ensino médio aí da escola. E outra observação que eu acho interessante, que já me perguntaram, é que o irmão falou, né, separando bem a questão da maçonaria simbólica, né, inicial, e a que vem depois, chamada de filosófica ou especulativa, é que o pessoal não consegue entender essa questão de especulativo. Pô, mas o pessoal está lá especulando, né, tentando conhecer aquilo que não tem capacidade. Essa é a etimologia, ou talvez o entendimento que se tem da palavra especulativa hoje, no século XX e XXI. Mas, na verdade, ela vem, né, originalmente da ideia de você estudar alguma coisa com detalhe, com atenção, de você fazer pesquisa, investigar, aprofundar, e até mesmo na física tem a ideia de você fazer a reflexão, como se fosse um espelho, né? Especular. Especular. Exatamente. Então,
Se eu vou fazer nos graus superiores algo mais aprofundado do que eu fazia nos graus simbólicos, né? Eu estou fazendo uma reflexão de conhecimentos, estou especulando, porém aprofundando a minha pesquisa. Então, a palavra especulativa ela é, sim, adequada. A gente pode substituir por filosófico e tal, mas tem pessoas que acham que não tem nada de filosófico. Eu, particularmente, acho que tem. Né? Mas, como eu disse, a ideia é dar uma apimentada, né, porque certamente irmãos vão ouvir também o podcast, né? Não só profanos. Então, vou pegar a tua linha da apimentada só para fazer o seguinte comentário. Se entende não só a Revolução Industrial ter muito espaço na Inglaterra, mas também se entende porque a Revolução Francesa foi na França, né? Aquela separação tão grande da sociedade, uma visão tão... como se não fossem humanos os trabalhadores e como se os monarcas fossem tão melhores que eram quase divinos, se não, de fato, a ponto de alguém entrar no seu palácio e dizer o Estado sou eu, o Sol sou eu. Exato, e aí fica difícil, né? Então você realmente vê esses eventos... E você entende o terror, né? Das relações. Sim. Aí o que era aquele terror era, ainda que obviamente excessivo e cruel, era um grito de liberdade, um grito de socorro, né? A própria existência dos seres. Pois é, isso mostra bem, você pontuou bem, a questão de um abismo que foi sendo colocado ao longo dos séculos entre uma classe, um estamento considerado superior e a plebe, né? O povo. Mas é nesse povo, que é a base da pirâmide, que estão os sindicatos, as guildas dos trabalhadores, etc. Né? E aí você vai entender o quanto... Por isso que o movimento sindical também, e a maçonaria é importante nisso, é tão importante na França para dar start à Revolução Industrial. Né? Isso se mantém depois, ao longo da própria constituição da maçonaria, que você vai continuar falando. Sim, exatamente. Vou fazer um comentário breve antes de a gente entrar no próximo tópico, né, que é justamente contar essa questão revolucionária, porque muito das ideias que nós vamos observar e que tem a ver com a Revolução Francesa, elas são ideias já propagadas não somente pela maçonaria, mas por diversos setores progressistas daquela sociedade. Se nós pensarmos em alguns pensadores importantes daquela época, alguns filósofos importantes, nós vamos ver, por exemplo, que até em épocas mais recuadas, se nós pensarmos em um Pico della Mirandola, por exemplo, né, nós estamos falando da Renascença italiana, e ele já possui um ensaio sobre a dignidade do homem. Né? E essas revoluções ocorrem justamente em contraposição a um estamento de poder que concebia quem não atingia os altos estratos como sequer sendo humano. Qualquer semelhança com o Brasil atual, eu não vou dizer nada, porque eu pretendo que o nosso podcast continue no ar por muito tempo. Tá certo? Então é isso. Mas sigamos. Nesse sentido, né, a maçonaria, né, e é muito importante, Matheus, quando você apresenta essa questão que o Adílio ressaltou e até aprofundou agora, que é a questão da importância do que se convencionou chamar, né, de especulação, e que hoje ganhou um outro sentido, e que, por um certo anacronismo, ganha até uma visão errônea por parte de algumas pessoas, né? Porque a gente está falando da especulação filosófica e não da especulação como mera conjectura, né? Isso foi muito bem explicado. E aí, dentro disso, eu queria que você abordasse um pouco uma questão que está dentro exatamente do sistema que a gente pode chamar mais simbólico, ritualístico, iniciático da maçonaria, que é fazer um comentário sobre o sistema cerimonial, a adoção de alegorias e símbolos, né, como elementos para a iniciação e instrução, e, é claro, decorrente dessa questão que a gente coloca, né, queria que você falasse um pouquinho da real natureza da iniciação maçônica, principalmente no que tange às transmissões, né, que ocorrem dentro da ordem. Certo? Tranquilo? Certo. Pouquíssima coisa, né? Pouca informação. Começaram a me apertar, né?
O negócio meio sintético aqui. Assim, existem muitas formas de transmitir conhecimento, tá? Se a gente já tem classificado esse conceito que a maçonaria dá a si mesma, de que ela é uma escola, de que ela pretende ensinar moral, virtude, trabalhar valores, que ela é um espaço filosófico, que ela é um espaço especulativo nesse sentido de tentar ir além de um senso muito comum e superficial, né, ir para o speculum. E isso tem muito sentido de o speculum de você entender uma das verdades que a maçonaria ensina é que o homem não é apenas medida de todas as coisas para olhar para fora, mas ele deve ser também o principal livro a ser lido. Então, a maçonaria ela faz parte do contexto das escolas que estão dizendo, cara, é legal estudar matemática, é legal estudar qualquer arte e ciência, mas você já percebeu que todas, de algum modo, estão manifestas em você mesmo? Que você porta manifestação disso tudo? Então, estudar a si mesmo, até mesmo para estudar essas áreas que a gente segmenta, de alguma maneira, talvez até pedagógica, é fundamental. E nisso você vai ter um ganho muito maior, que é o da sua evolução, da sua transformação interior. É o que a gente vai chamar de reintegração, de redescoberta, de comunhão, de reunidade com o princípio criador, diversas nomenclaturas. A gente vai ter a maçonaria usando, não só ela, mas também diversas outras organizações, o sistema simbólico, então a adoção de símbolos e alegorias como método. Esse é um ponto que eu sempre falo em maçonaria e eu sempre friso para os irmãos maçons. A maçonaria é método. A maçonaria não é e não pode ser um fim em si mesma. Se você vai para a maçonaria, se você pertence à maçonaria apenas porque sim, apenas porque gosta de pôr um paramento maçônico, de estar numa reunião maçônica, ainda que seja razoável, que seja benéfico você gostar dessas coisas, gostar dos seus irmãos, ter uma boa relação social, este não é o objetivo da maçonaria. Isso é o meio que a maçonaria se utiliza para te ensinar, para te transformar, para te melhorar, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, um símbolo, vai usar lá uma ferramenta de construção, vai usar um determinado elemento astrológico, e derivado daquilo vai ter um ensinamento, tá? Uma alegoria, vai se contar alguma história, vai se contar alguma transmissão de ensinamento de uma maneira mais, vamos dizer assim, estruturada, não só solta num símbolo, mas num contexto maior. Então, essas coisas todas a gente já conhece, às vezes nas religiões, às vezes em grupos filosóficos bem mais abertos, eles também são métodos utilizados pela maçonaria desde sempre até hoje, tá? Sistema de cerimônias. Essas coisas todas vão sendo reunidas, vão sendo encadeadas e vão formando cerimônias consecutivas e especializadas para cada momento. Então, você vai ter uma maçonaria organizada em graus. Eu sempre gosto de fazer uma comparação para quem não é maçom de... Pensa numa faculdade. A faculdade tem o primeiro semestre, o segundo semestre, o terceiro semestre. Você tem que fazer as atividades que são propostas, os estudos que são propostos em cada semestre, em todas as suas disciplinas. Quando você passa nos exames, você está aprovado, você vai para o semestre seguinte cursar as disciplinas que vêm logo depois. Então, a organização de graus é isso. São propostas de estudos sequenciais. É como você ir para a faculdade e encontrar estatística, fundamentos da estatística, estatística 1, estatística 2, estatística aplicada. Não tem como você começar por estatística aplicada, entende? Se você realmente quer um grande desempenho. Tem uma ordem para isso. Então, a maçonaria, como diversas outras organizações, vão criar círculos de estudo, níveis para você ir progredindo, em que você vai tendo bases que vão se tornando para você verdadeiros degraus, vão se tornando plataformas de onde você vai ampliando o seu entendimento, a sua visão. E a cerimônia, ela pega esses símbolos, pega essas alegorias,
reúne num único contexto, num contexto fluídico, num contexto que mexa com a sua psique, que te dê uma impressão, muitas vezes de dramaturgia mesmo, para que você tenha uma experiência tal, uma experiência imersiva, que você aprenda isso não só de maneira intelectual, mas é um recurso metodológico que ela é, de fato, uma impressão que você fica. Então, veja, eu poderia fazer meia hora de discurso aqui sobre o que são os sabores possíveis de se encontrar nas comidas, o que é o doce, todas as escalas de doce, como ele contrapõe, o que é o salgado, o que é o ácido, o que é o adstringente, e assim por diante. Uma pessoa que nunca comeu um doce jamais vai ter o mesmo entendimento que nós, que já comemos leite condensado, chocolate, açúcar branco, sabe? Então, a experiência nos dá entendimento e memória muito mais do que processos apenas intelectuais, muito mais do que uma sala de aula tradicional. Essa forma que a maçonaria encontrou de criar os seus sistemas cerimoniais, ela, em primeiro lugar, tem essa função mais externa e pragmática, que é te transformar em um aluno que realmente introjeta essas lições. Você carrega essas lições por meio das suas experiências, tá? Então, essa cerimônia, ela vai te dar instrução e ela vai te preparar para fazer esse caminho de evolução. E aí a gente vai cair nessa segunda parte que você provocou, que é a iniciação de fato, tá? Você pode também tratar a iniciação de duas maneiras. A maneira mais simples foi essa que eu já descrevi, né? Iniciação como iniciare, tudo aquilo que você inicia um projeto novo, inicia um trabalho, inicia um estudo, tudo aquilo que você se propõe a começar a fazer e a se incluir em uma determinada nova realidade. Então, nesse contexto, você pode usar a palavra iniciação quando você ingressa na instituição, quando você é um membro, você se dispõe a começar a fazer parte daquela escola, a aprender os ensinamentos que ela tem e que está disponibilizando para você. Mas também você pode ir além, que é o que a gente gosta mais aqui no nosso meio, né? Que entender o profundo sentido da iniciação. A iniciação de fato mística, a iniciação que é interior. E nesse sentido, tem uma explicação maravilhosa que todos os sistemas antigos, em alguma instrução ou nas cerimônias, eles tinham um recurso da palavra, e a palavra é poderosa, a palavra é específica, a palavra é exata, que resolvia isso, que era não chamar as cerimônias de concessão de grau de iniciações, mas chamá-las de recepções, dizendo que você estava sendo recebido, que você estava sendo avançado, que você estava sendo promovido a um determinado novo grau de instrução dentro da organização. Mas a iniciação é um processo interior, é algo que vai acontecer na alma humana. É um renascimento, é uma transformação, é uma verdadeira transmutação do teu ponto mais interior, do coração mesmo, daquilo que é verdadeiro do ser. Ele se transforma. Nesse sentido, toda a escola maçônica, toda a escola que usa o recurso das alegorias, dos símbolos, todas as escolas cerimoniais, elas são um grande prenúncio, uma grande preparação. Então, se você me pergunta assim, Mateus, é na cerimônia simbólica, alegórica, às vezes na dramatização de determinado contexto histórico, alegórico, filosófico, que está a iniciação definida no primeiro modo, sim, ela formaliza o ingresso na instituição e naquele novo status dentro da instituição. Mas ela não muda você lá dentro. Ela vai servir de apoio, ela vai te entregar ferramentas, ela vai preparar o campo para você regar, para você fazer o trabalho de transformação. Então, a verdadeira iniciação, ela depende só de você. Os teus irmãos, aqueles que te recebem na maçonaria ou em qualquer outra organização, não podem te iniciar. Elas não podem fazer essa transformação por você. As pessoas podem te apontar uma trilha, apontar um caminho, mas você não pode esperar que elas caminhem por você. Elas não vão subir nos seus pés e te mover pela trilha. Então, quando se abrem essas portas na maçonaria, você tem que pegar esses ensinamentos, você tem que mudar isso na sua vida.
tem que se tornar atitudes. E essas atitudes, obviamente, elas têm que ter um entendimento, um esclarecimento. A maçonaria ela é contrária ao dogmatismo, que é virar para alguém e dizer: faça tal coisa, tenha tais procedimentos, tenha tal conduta, porque eu mando. Acredite em mim, porque sim. A maçonaria quer que você se melhore, tome as decisões de mudança de comportamento, sabendo o que você está fazendo, tendo consciência que você escolheu aquilo. Tá? Então, a verdadeira natureza da iniciação, e isso é a verdadeira natureza da iniciação também maçônica, ela pode ser chamada de dupla. Ela é externa e ela é interna. Quando você atinge essa verdadeira iniciação, a mais profunda, também é interna, junto com a externa, aí nós temos os grandes iniciados de todas as tradições, incluindo os grandes iniciados da maçonaria. E existem grupos específicos dentro da maçonaria que tem o que a gente chama de transmissões. Além da transmissão alegórica, simbólica e tradicional da maçonaria, que são muitas, são diversas também, dependendo da cultura e do local, dependendo do enfoque. Existem escolas de maçonaria, é uma coisa que muitas vezes quem não está na maçonaria, não está na ordem, não sabe, mas dentro da maçonaria você tem escolas, você tem vertentes diferentes, que nós muito geralmente chamamos de ritos, tá? Então esses ritos também possuem algumas transmissões particulares de como eles se formaram e dependendo também desse enfoque que eles preferem dar, desses objetivos mais específicos. Perfeito. E dentro disso, né, tem uma questão que me parece muito importante e que tem a ver com a própria modificação dentro da maçonaria, né, que, como você bem ressalta, e a gente depreende, mesmo que você não tivesse dito, né, quando você vai esmiuçando, isso torna claro, ou seja, de que ela não é linear e que ela não tem, vamos dizer, uma certa univocidade quanto à origem. O que eu queria colocar é o seguinte: queria que você comentasse um pouco sobre alguns dos principais ritos que existem no Brasil e no mundo. E, é claro, não podíamos deixar de fazer isso, né, de fazer um comentário sobre a chegada da maçonaria do Brasil, em que pese os 200 anos da nossa maçonaria, que merecem um comentário também da sua parte. Então, Claro. gostaríamos Nós de ouvi-lo. celebramos agora essa data, né, os 200 anos da maçonaria no Brasil, já falando dessa maçonaria na organização moderna, né, no sistema obediencial, numa maçonaria mais filosófica, a maçonaria chamada especulativa, essa maçonaria dos maçons mais aceitos, né, aqueles que estão na corporação sem de fato estarem prestando o ofício de construir os prédios, e com uma festa que eu acho que o próprio maçom brasileiro ainda não entendeu a importância, sabe? Porque 200 anos é tempo pra caramba, né? Se você pensar que o sistema obediencial, o sistema dessas grandes organizações maçônicas, ele vai nascer de fato e começar a se consolidar em 1717, portanto um pouquinho mais de 300 anos, nós estamos dizendo que 2/3 dessa história ela já foi construída também aqui no Brasil, né? Inclusive, eu fiquei abismado algumas semanas atrás, inclusive numa ocasião que a Dília e eu estivemos juntos, que eu olhei para o lado, tinha um senhorzinho sentado, começamos a conversar por educação, não conhecia ele, e ele tinha mais de 54 anos de maçonaria. No ano do bicentenário, isso quer dizer que esta uma pessoa viva, sentada ao meu lado, ela assistiu com os próprios olhos, ela não leu, ela esteve presente, ela fez parte de um quarto da história da maçonaria brasileira. Entende? Então a gente tem um certo patrimônio muito relevante em termos de maçonaria. E essas escolas, elas são muitas, tá? São centenas mesmo, algumas milhares de escolas maçônicas, de ritos. A maioria já existiu e não é mais praticada. Então, houve um tempo em que existia muita liberdade, que cada loja maçônica podia desenvolver na sua localidade o seu sistema. Depois os sistemas foram sendo uniformizados, foi se construindo uma base comum que todos os sistemas têm que usar.
Alguns países são mais liberais, outros são mais restritivos. Então, por exemplo, nós temos países onde apenas um sistema maçônico é autorizado. Nenhuma loja maçônica pode praticar outro sistema senão aquele. Foi uma escolha administrativa daquele lugar. E existem países, que é o caso do Brasil, onde isso é livre, onde isso é muito aberto. O Brasil, pela sua própria natureza de sociedade, é multicultural, é inclusivo, é um lugar muito aberto. Então, isso não ia ser diferente no âmbito da maçonaria. Tá? Nós temos aí, então, maçonaria no Brasil, de corrente inglesa, de corrente alemã, de corrente francesa, de corrente americana e praticamente tudo que você imaginar em algum momento histórico, se não está presente hoje, já teve por aqui. Tá? Então a gente tem assim, rito escocês retificado, rito escocês antigo e aceito, rito adoniramita, rito de York americano, rito de emulação, né, o ritual de emulação em inglês, o rito francês, na sua primeira versão, chegou a ser praticado aqui. Ele teve algumas reformas, até chegar à grande reforma amiable, onde ele se transforma, né, onde surge daquele antigo rito francês o rito moderno, que também já está no Brasil há bastante tempo. Temos o rito de Schroeder, muitas vezes chamado de rito alemão. Então, a gente tem uma maçonaria aqui no Brasil muito rica, muito diversa, com lojas espalhadas por todo o país. Tá? Pensa que o Brasil é seguramente uma das maiores, ela provavelmente ainda é a terceira maior jurisdição, a terceira maior concentração de maçons no mundo. Também tem que lembrar que o nosso país é um país continental. Então a gente tem essa riqueza aqui à nossa disposição, e esses sistemas eles convivem de modo geral muito pacificamente. Nós temos vários casos de maçons que pertencem a mais de um sistema, que estudam mais de um sistema. Então a gente tem essa riqueza aqui maravilhosa no Brasil. Bom, nesse sentido, né, assim como você se refere a uma certa pluralidade de sistemas, eu quero entrar num outro tópico que não deixa de ser muito interessante também, porque tem a ver com maçonaria e que acho que, quando você falar sobre isso, vai retirar um certo véu que existe em muitas pessoas, especialmente aquelas que não possuem contato, seja indireto, seja direto com a ordem, né? Que é relativa a ordens paramaçônicas. E aí, gostaria que você fizesse um comentário sobre, mesmo que rápido, né, sobre o que seriam essas outras ordens paramaçônicas, mas queria que você começasse por uma em especial que diz respeito à ordem de Molay. Então, está aberta aí a palavra. Tá. Assim, existe uma coisa chamada aperfeiçoamento maçônico, tá? Uhum. E existe outra coisa chamada paramaçonaria. Perfeito. Em algum momento a gente teve aí um pouco de confusão, as coisas andaram um pouco juntas, mas elas, no geral, elas conseguiram ficar bem separadas, e a própria maçonaria brasileira, o próprio maçom brasileiro conseguiu já entender bem essa diferença. Então, assim, nós temos um rol enorme desses ritos maçônicos. Esses ritos estão organizados em graus, né? Então, níveis de estudo, vamos pensar assim, nos semestres, né? E existe uma base comum a todos eles, que é a estruturação da maçonaria já aí, vamos dizer, 3 séculos, que é ter 3 graus básicos chamados de aprendiz, companheiro e mestre, ou simplesmente, muitas vezes, chamado de grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Ok. Essa é a chamada formação básica. Todo maçom tem que ter isso. Se alguém não tem essa formação básica, você não tem acesso a nenhuma outra área de estudo da maçonaria. É como pensar o seguinte: eu quero estudar determinada ordem, determinada especificação dentro da maçonaria, mas eu não fiz a base. É como se alguém chegasse numa faculdade, chega numa universidade e diz assim: ei, eu quero estudar aqui essa graduação, quero ser bacharel em administração e já quero também me matricular ali naquela especialização em administração pública municipal. Mas ele não fez o ensino médio. Mas ele não está letrado, basicamente. Então, a maçonaria ela foi muito inteligente em criar uma base
esses primeiros graus, onde ela já transmite o fundamento da ordem, todos os principais ensinamentos, e faz o trabalho da alfabetização simbólica. É quando você aprende os principais símbolos, as principais alegorias, você passa por cerimônias que elas não são exatamente iguais, mas são muito parecidas em boa parte, independente do sistema. Que existe uma certa tradicionalidade que tem que ser transmitida, para a gente poder ainda reconhecer como maçonaria e não alguma outra coisa que veio da maçonaria. Muitas organizações foram criadas por maçons, saíram da maçonaria, mas mexeram nessa base, tanto metodológica quanto até de finalidade, e aí se tornaram outras organizações. Né? Por exemplo, o Hermodílio citou a própria Golden Dawn. Golden Dawn, ela nasce num berço de maçons, ela usa o sistema de graus, ela usa várias organizações de cargos dentro de uma loja, como o mestre da loja, alguém que desempenha um certo trabalho de protetor do lugar, né, de sentinela, e assim por diante, que é uma cópia do sistema maçônico, mas ela não é maçonaria, porque ela escolheu mudar a metodologia e o enfoque. Então, mudou um pouco as alegorias e mudou um pouco o enfoque. Eu acho que um outro exemplo muito feliz que a gente pode dar é, por exemplo, o martinismo. Né? O martinismo tem uma coisa muito legal. Também nasce usando o modelo estrutural maçônico de 3 graus, mas o Papus, principalmente, ele tem uma sacada, ele tem uma inteligência, ele faz uma coisa que é de gênio, que é propor para esta nova organização novos símbolos. Então, ele não se apropria, ele não replica, ele não copia os símbolos usados numa iniciação maçônica. Você pode entrar, fazer uma iniciação maçônica, entra, faz uma iniciação martinista. O martinismo não copia os mesmos símbolos da maçonaria. Essa originalidade foi genial. E isso é um dos grandes elementos que fazem com que o martinismo não seja maçonaria, ainda que tenha alguma relação histórica e que guarde muitas semelhanças estruturais. Entende? Então, a partir disso, vários desses sistemas maçônicos, depois desses primeiros 3 graus, eles têm chamadas ordens de aperfeiçoamento ou graus complementares. Eles vão continuar essa caminhada dos maçons. Isso é o que mais aconteceu na Europa. Principalmente nos Estados Unidos, se sentiu a necessidade de incluir a família desse maçom. Porque repara que até agora nós estamos falando basicamente do iniciado, do maçom, da pessoa que se dispôs a fazer toda essa caminhada. Mas quando você vai fazendo essa caminhada tão profunda, de uma transformação tão grande, isso exige de você tempo, dedicação, e isso cria laços de fraternidade, de irmandade, algo muito próximo. Isso não pode criar um distanciamento desse iniciado da sua família. Muito pelo contrário, tem que levar essa transformação também para o contexto do lar. Então, de certo modo, a maçonaria americana, ela foi muito sagaz, muito inteligente em criar as chamadas ordens paramaçônicas. Então, ela cria organizações para abrigar a família desse maçom. Nessas organizações, obviamente, o maçom também pode participar, porém, o foco, de modo geral, é nessa família. Então, você tem a Ordem de Molay, que é focada em jovens, né, do sexo masculino, dos 13, depois baixou para 12 até 21 anos. Você vai ter as filhas de Jó, para as meninas, as garotas arco-íris, também para as meninas, a Ordem da Estrela do Oriente, que nasce principalmente focada nas cunhadas, mas não só as esposas dos maçons, mas também as suas irmãs, as suas mães, as parentes mulheres adultas, não é? Então você vai tendo esses grupos. Você também vai ter aí, que é um pouquinho diferente do conceito de ordem paramaçônica, mas você vai ter os clubes de serviço. Você vai ter alguns grupos que também têm ensinamentos filosóficos, mas eles são mais focados já em alguma prática, alguma daquelas finalidades da maçonaria em prática. Então, por exemplo, você tem os shrines. Shrines são organizações de maçons, né, os clubes shrines,
e os seus templos, que são objetivos, tem como grande objetivo, grande foco, praticar caridade, praticar beneficência. Então, eles querem ser o braço beneficente da maçonaria. Então, ele reúne maçons para fazer caridade. Por exemplo, eles gostam muito de construir hospitais, de financiar roteiros médicos hospitalares, distribuição de medicamentos, e eles acharam que essa é a caridade que eles podem fazer e contribuir. É um meio da maçonaria se transformar em uma prática. Então, tem esses dois grupos grandes, do aperfeiçoamento maçônico para o próprio maçom e das ordens paramaçônicas para a grande família maçônica, onde o maçom também faz parte, ele também é membro pleno, pode frequentar todos esses grupos, e essas que eu citei, todas elas existem no Brasil. Existem muitas outras que não existem no Brasil, tá? Mas todas essas estão presentes, assim como algumas outras, e estão atuantes, estão muito atuantes aqui no nosso país. O Brasil é, com efeito, um dos países que tem a maçonaria mais presente, atuante e disseminada em todo o território nacional. Perfeito. Muito bem, Matheus. Olha, o assunto é não só interessante, como rico, né? De maneira que, como eu já disse algumas vezes em alguns podcasts que apresentam tamanha gama de informação e profundidade, né? Não só muita informação, mas informação tratada de um modo que me parece muito, muito sério, muito, muito consciencioso, né? Eu diria que facilmente poderíamos ficar algumas horas ainda aqui, mas, devido ao nosso formato, né, a gente vai se encaminhando para a reta final, de maneira que temos ainda algumas coisinhas para colocar. Então, eu vou colocar duas questões antes de partirmos para as considerações finais, que, claro, vão começar com o nosso convidado, depois das questões, depois o Adílio, e depois eu falando algumas coisinhas da nossa última saudação. Mas antes, tem primeira coisa que me parece muito, muito importante para perguntar e deixar para o nosso público em geral, uma pergunta que, sem dúvida alguma, vai te soar muito, muito básica, muito primária, mais importante, que é a seguinte: como ser maçom? Essa é a pergunta que eu queria te deixar. E logo após isso, gostaria que você indicasse para nosso público alguns livros que tratem da maçonaria de uma forma séria, com fontes consistentes e tudo mais. Ok? Então, Ok. Não existe pergunta ruim. O ruim é não perguntar, né? Não existe pergunta muito básica. A base é por onde tudo começa. Vou construir uma casa. Se eu começar pelo telhado, é burrice. Eu posso tentar. Talvez eu vá também ter ali uma ótima experiência de como não fazer. Mas essa base, que é perguntar o que é maçonaria, de onde veio, o que faz, como se organiza, é por onde o próprio maçom começa. Quando você inicia, quando você entra, a maioria é esse o caminho, né? É se achar ali no meio. Muitas vezes o maçom, a pessoa se torna membro da maçonaria por confiança no seu padrinho, na pessoa que indica ele, que leva ele para lá, sem conhecer muito da instituição. E aí ela vai tomando pé nesse processo. Bom, como se tornar maçom? Foi o que eu adiantei aqui um pouquinho. O modo histórico, o modo tradicional é por indicação. Então, nós sempre temos alguém na maçonaria que vai ser o teu padrinho. Não existe maçom sem padrinho. É regra, tá? Porque ela é uma instituição de confiança. Ela é uma instituição assim, que já foi perseguida, que já teve muita difamação e que durante muito tempo teve de fato que preservar e transmitir conhecimentos que não eram abertos, né? Pensa assim, séculos 17, 18, até 19 mesmo. A imensa maior parte da nossa população sequer era alfabetizada.
Então, quando você tem uma escola filosófica, ela já é, de certo modo, um grupo que tem que ser muito selecionado, porque é fácil você se levar por um senso comum, uma fofoca, uma interpretação. Tá? Então, o modo de ingressar, como se tornar maçom, é por indicação. É fundamentalmente um maçom que já faz parte da instituição há algum tempo, né, que já está no grau de mestre, que já entendeu bem, pelo menos, toda a base da maçonaria, fazendo a tua indicação para a instituição. Cada grupo maçônico, cada país estabelece as suas regras burocráticas, né, as formalidades, os requisitos básicos e filosóficos são sempre os mesmos, sempre são homens livres, homens que respeitam e, de certo modo, até têm alguma admiração, pelo menos, algum certo culto filosófico à liberdade, homens que tenham uma visão de mundo um pouco diferente, um pouco mais elevada, que respeitem essa dignidade humana, que tenham pelo menos uma percepção de igualdade da dignidade de todos os seres, né? E que tenham tido algum chamado a ver a vida, a ver o mundo sob uma perspectiva um pouco superior, assim, pelo menos de maneira filosófica. Aquele chamado, aquela fagulha que nos diz, tenho algo a mais, preciso refletir um pouco mais, preciso entender um pouco mais sobre o propósito da existência, sobre o propósito do meu próprio ser. Tá? Então, esse é o perfil. Algum maçom vai cruzar com você, vai ter algum convívio, em algum momento ele vai refletir, e se ele chegar à conclusão que essa pessoa tem o perfil, ele vai fazer o convite. Se o convite é antes, se o convite é depois desse assunto ser tratado já com outros maçons, muda de costume para costume. Né? Eu ainda peguei um tempo em que não se falava de maçonaria para a pessoa até ela já ter sido aprovada para entrar na maçonaria, em que todo o processo de seleção era feito totalmente em segredo, né? Em que, de fato, as pessoas faziam uma sindicância sobre a sua vida, o grupo, né, local, a loja onde você estava sendo indicado debatia o teu nome, você era aprovado e simplesmente você nem sabia. Era depois de todo este processo que, de fato, você tomava conhecimento. Existem lugares em que isso é um pouco mais moderno, em que, de fato, você é convidado antes de se começar qualquer procedimento burocrático. Tá? Então, esse é um modo. Alguém pode chegar e dizer assim, nossa, mas eu estava olhando na internet e eu encontrei sites de maçonaria, eu encontrei sites de instituições, de organizações maçônicas, e lá tem um botão escrito como ser maçom, torne-se membro. Sim, algumas instituições, por um caráter já bem moderno, começaram a colocar isso, tá? Em diferentes tempos, não é algo que surgiu de maneira homogênea. Em muitos lugares do mundo isso ainda não existe, mas mesmo nesses lugares, sempre esse procedimento vai terminar em um padrinho. Mesmo que você preencha um formulário, mesmo que você mande seus dados e diga que você quer ser maçom, você também vai passar por uma certa pesquisa, por uma certa seleção, e alguém dentro da ordem vai precisar olhar para você e dizer, ok, eu me responsabilizo por ele, eu vou ser padrinho dele. E isso é importante porque vai ter duas grandes consequências. Esse padrinho, em primeiro lugar, é de fato teu padrinho, ele vai ter que ser responsável por te ensinar, ainda que dentro da estrutura maçônica existam os oficiais, existam as pessoas que de fato querem trabalhar mais com essa área de formação e que vão ter essa responsabilidade, mas aquele padrinho, aquela pessoa que te leva para a ordem, ela sempre vai ser a pessoa responsável por te ensinar a vida inteira o ofício da ordem, tá? E ele é o responsável pelas tuas atitudes. Então, indicar alguém para uma maçonaria é algo muito sério, porque tudo que aquelas pessoas que você levar fizerem, elas são responsabilidades tuas. Você responde pela ordem, entende? Seu nome está lá inscrito, você se levanta e fala para a Assembleia de Irmãos, eu sou o responsável por este homem aqui dentro da Irmandade. Então,
A resposta como ser maçom é essa, e o que muitas vezes a gente tem que responder é quando alguém vira para mim e diz, tá, e na prática como eu faço para ser maçom? Seja um bom homem, seja uma boa pessoa. Eventualmente, se você tem um desejo bastante latente de ser maçom e você conhece algum maçom, pode dizer isso para ele, né? Comenta isso, fala do teu desejo e vê a reação. E não se sinta ofendido, não se sinta magoado se não houver uma reação muito festiva e efusante. Por quê? Porque essas pessoas, muitas vezes, elas ficam mais receosas de se tornarem padrinhos. Tem muito irmão maçom que gosta da ordem, que frequenta, mas sabe da responsabilidade que é ser padrinho e prefere por um tempo, por vários anos, não serem ainda padrinhos de outras pessoas, né? Eu conheço excelentes maçons que fizeram essa opção, que optaram por não ter afiliados, né? Eu vou até dar um exemplo. O meu pai, que teve quase 50 anos de maçonaria, mais de 40 desses anos, ou 38 mais ou menos, ele não teve afiliados, ele não foi padrinho de ninguém. Muito, muito depois é que ele indicou uma primeira pessoa, e se eu não me engano, ele indicou uma segunda antes de morrer, entende? E então, esse é o modo geral de como se tornar maçom. Livros, para responder ao teu último pedido, eu agora não lembro especificamente de algum livro que seja excelente para indicar para um não maçom, uma apresentação geral da maçonaria. Existem, tá? Especialmente livros mais antigos, de várias décadas. Mas eu tenho alguns livros que eu poderia indicar. Tem um livro que é geral sobre filosofia hermética, que é o Cabalho. Ele, a princípio, não é sobre maçonaria especificamente. Mas se você entende um pouco daqueles princípios, se você tem interesse sobre aqueles princípios, então provavelmente a maçonaria vai ser algo que você vai gostar. Isso é um bom teste para você. Se você lê aquele texto, é um livrinho pequenininho, tem várias edições aqui no Brasil. Se faz sentido aquele tipo de indagação filosófica, aquele tipo de reflexão, de entendimento do mundo e de si mesmo, então a maçonaria, ela está num campo de interesse que vai te satisfazer. Acho que essa é a primeira indicação. Depois, existem vários livros que eles já são um pouco mais específicos, né? Vão falar de fato de maçonaria. Tem um livro chamado Esclarecimentos sobre Maçonaria, tá? O Illustration for Masonry, que ele é do William Preston, também já tem em português. Esse livro é muito bom para os irmãos maçons e ele tem uma carga boa de explicações gerais que mesmo quem não é maçom consegue ter uma boa visão, né, de filosofia e de pensamento geral maçônico ali nas entrelinhas, na história, na cultura maçônica. Um outro livro que eu gostaria de indicar, especialmente aos maçons, por favor, irmãos, leiam, tá? É um livro voltado ao que a gente pode chamar de a base da maçonaria. E a base, ela tem que ser bem feita para poder construir qualquer coisa em cima, que é o Monitor dos Franco-Maçons, tá? Do Thomas Smith Webb. Tem em português também, tem uma edição recente, traduzida pelo irmão Edgardo, é muito boa, recomendo. Ele começa do básico, para explicar o que são os símbolos, o que são as alegorias, vai falar dos graus. Ele não vai se focar muito em explicar história, datação e tudo mais, mas ele vai dar a função geral de cada elemento da maçonaria e a estrutura geral da ordem. Então, é muito bom, é muito importante. Tá? E especificamente, para quem quer ter uma olhada assim, ainda mais profunda dessa parte que a gente falou sobre a iniciação na maçonaria e essa parte da espiritualidade muito profunda da maçonaria, existem alguns textos. Tá? Eu vou indicar um livrinho simples, curto, também fácil de achar e também em português, que vai dar uma geral sobre o que existe no trabalho maçônico que muitas vezes
a maioria dos membros também não se dá conta. É um livrinho da Helena Petrovna Blavatsky, chamado As Raízes da Ritualística na Igreja e na Maçonaria, um livrinho de 1889. Tá? Tem uma edição em português, inclusive, que também tem um outro texto, que são as anotações sobre o Evangelho segundo João, que é complementar. Basicamente, vai mostrar as raízes tradicionais e espirituais de toda a ritualística ocidental. E ela faz um paralelo entre a ritualística da maçonaria e a ritualística da igreja, demonstrando que, fundamentalmente, o mistério espiritual ali presente é o mesmo. Basta você estar aberto a fazer as práticas de maneira séria, correta, muito sincera, e a ver os resultados sendo produzidos. Tá? Então, esse é um livrinho, repito, embora curto, que ele tem a capacidade de despertar, de abrir o olho do irmão para ele olhar para a maçonaria de uma maneira diferente, para ele ver que ele tem uma preciosidade, uma verdadeira joia na mão dele, que é muito mais do que uma organização apenas social ou intelectual. Esses são livrinhos assim que eu gosto muito de indicar, que fizeram muito bem a mim, tá? E que tenho certeza que pode beneficiar outras pessoas. Muito bem. E então, Matheus, gostaria de pedir então para você fazer suas considerações finais e deixar uma saudação aqui para o nosso público, de modo a irmos partindo para essa etapa do encerramento. Principalmente agradecer, né? Agradecer aí pela oportunidade desse bate-papo, por a gente revisitar essa história toda que é a maçonaria, essa grande obra para a humanidade. Eu particularmente admiro muito alguns maçons que contribuíram para o melhoramento dela, para a expansão da ordem, para levar ela para mais gente. Vários dos momentos da nossa conversa eu lembrei justamente de o quanto a maçonaria pode fazer a diferença. Então, se pudermos sempre falar um pouquinho dessa obra, compartilhar com os irmãos e com os interessados, é gratificante, sabe? É o trabalho do pedreiro. Ele prepara um tijolo, ele prepara uma pedra, ele assenta aquela pedra num cantinho do muro, e ele até pode não ter a exata percepção, mas ele faz parte de uma obra que pode ser gigante, que pode ser imensa, né? Então, uma sensação assim muito boa de poder ter participado aqui com vocês. Obrigado, querido Adílio, obrigado, Pablo, pelo carinho de vocês, pelo bate-papo, e dizer para vocês que estou à disposição. Sempre que for possível, vamos fazendo esse café filosófico digital. Um abraço para todo mundo e obrigado aí a quem tiver a paciência e a boa vontade de nos ouvir. Mas nós que agradecemos, o Matheus. É sempre muito bacana ter a oportunidade de contar com pessoas experientes, não só teoricamente, mas por vivenciarem aqueles assuntos que são trazidos aqui pela sabedoria arcana. Nós que agradecemos pela oportunidade. Então, passando aqui para o nosso querido Adílio, né, para suas considerações finais e sua saudação, né, em relação ao público. Bom, eu acho que a gente deu bastante informação hoje, como a gente sempre fala, nosso objetivo não é nunca esgotar nenhum tópico, é trazer luz, né, uma introdução sobre os assuntos. Eu acho que o irmão Matheus de Noronha conseguiu brilhantemente explanar sobre vários tópicos que são para instigar mesmo. De uma certa maneira, não é o nosso foco. A gente não está aqui para fazer defesa de organização nenhuma, a gente também sempre fala isso. Né? Nós, na Sabedoria Arcana, não representamos especificamente nenhuma ordem. Então, não colocamos na pauta, por exemplo, tópicos como acusações, se faz magia negra, se usa pentagrama, essas palhaçadas que a gente vê, né, de grupos que não buscam informações corretas, né, sobre determinados trabalhos, ou então sobre sites sensacionalistas, né, que tentam ganhar dinheiro em cima disso.
Então, eu espero que a gente tenha conseguido atingir mais uma vez nosso objetivo. Não vamos esgotar, a gente pretende trazer esse tópico da maçonaria outras vezes, porque, como já foi colocado também, praticamente todas, se não todas, as ordens modernas e contemporâneas bebem do modelo maçônico, e algumas foram citadas aqui, né, como o martinismo. Então é importante que a gente, de vez em quando, toque e desmistifique algumas coisas, pelo menos de maneira filosófica, conceitual, sobre essa que é a mais antiga e provavelmente a mais completa organização iniciática que a gente tem aqui no Ocidente. Agradecer ao Matheus Noronha, Pablo, aos ouvintes, deixar um grande abraço e até a próxima. Muito bem. Bom, então agora nós estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast Sabedoria Arcana. Mais uma vez agradecendo ao Adílio, agradecendo ao Matheus por vir aqui compartilhar conosco. E quero deixar nossa saudação final ao nosso público que nos acompanha e agradecemos também pelo feedback que tem nos dado, comentando os nossos podcasts, etc. Reiterando que estamos no site www.sabedoriaarcana.com.br. Nós estamos também no Spotify, Sabedoria Arcana, Sabedoria Arcana no Instagram, Sabedoria Arcana no Facebook, Sabedoria Arcana no TikTok e no YouTube. Então, por favor, nos procurem em nossas redes sociais, nos procurem no nosso site e vocês poderão ver aí uma quantidade grande de podcasts sobre diversos assuntos. Mais uma vez me despeço, desejando a todos um fraternal abraço, saudações fraternais, saudações arcanas. Até a próxima. Saudações arcanas. Saudações Abraço, arcanas. saudações. Um abraço.